Poderia um punhado de cinzas em uma cidade remota realmente incendiar o mundo? Nas ruínas fumegantes de Sardes, capital da Lídia, sob domínio persa, um elmo ateniense foi encontrado ao lado do corpo de um sátrapa. Para os persas, aquilo não era um mero troféu de guerra, mas um símbolo blasfemo, uma declaração de guerra, não apenas contra o rei, mas contra a própria ordem cósmica que ele representava. A história oficial dirá que 20 navios atenienses, enviados em auxílio aos gregos jônicos revoltosos, foram à faísca. Mas teria sido essa ajuda hesitante, quase simbólica, o verdadeiro motivo para 2 décadas de terror que abalariam os alicerces da civilização? Ou seria ela apenas o pretexto conveniente para uma ambição que já fervia no coração do Império Aquemênida, uma fome de conquista que apenas aguardava uma justificativa para devorar o Ocidente? Os gregos da Jônia, na costa da Ásia Menor, haviam se acostumado com uma liberdade precária sob o domínio persa, pagavam seus tributos, toleravam os tiranos impostos por Susa, mas a memória da polis, da cidadania, da palavra dita livremente na ágora, era um fogo que ardia sob as cinzas da submissão. A revolta, quando explodiu, liderada pelo ambicioso Aristágoras de Mileto, foi um ato de desespero e orgulho. Eles pediram ajuda a seus irmãos do outro lado do Egeu. Esparta, pragmática e isolacionista, recusou. Mas Atenas, uma democracia jovem e impetuosa, sentiu o chamado do sangue. 20 trirremes, um número insignificante para uma guerra, mas suficiente para um insulto. Os atenienses, juntos com os jônios, marcharam sobre Sardes e a incendiaram. O fogo consumiu o grande templo da deusa Cibele, um ato de sacrilégio que ecoou por todo o império. Dário, o grande rei, o rei dos reis, estava em sua capital, Susa, quando recebeu a notícia. Diz a lenda que ele não se enfureceu. Sua ira era fria, calculada, eterna. Ele pegou um arco, disparou uma flecha para o céu e rogou ao deus Ahura Mazda que lhe permitisse vingar-se dos atenienses. E para que ele próprio não esquecesse seu juramento em meio aos assuntos do vasto império, ordenou que um servo repetisse 3 vezes antes de cada refeição: Mestre, lembra-te dos atenienses. A vingança, para um rei persa, não é uma emoção passageira, é uma política de Estado, um pilar da ordem universal. Um império que não pune a desobediência está fadado a ruir. A revolta jônica foi esmagada com a brutalidade metódica que só um império organizado é capaz de empregar. Mileto, o berço da filosofia ocidental, foi arrasada. Seus homens mortos, suas mulheres e crianças escravizadas. O mar Egeu se tingiu de vermelho e o silêncio do medo pairou sobre a costa da Ásia Menor. Mas a promessa de Dário ainda ecoava nos salões de Susa. Lembra-te dos atenienses. A primeira expedição punitiva, liderada por seu genro Mardônio, no ano de 492 a.C., foi um fracasso humilhante. A frota persa, a maior que o mundo já vira, foi destroçada por uma tempestade ao contornar o traiçoeiro Monte Athos. Centenas de navios e milhares de homens foram engolidos pelo mar. Um mau presságio? Talvez. Para Dário, era apenas um adiamento. A vontade de um rei é mais forte que a fúria dos elementos. 2 anos depois, uma nova força foi reunida, sob o comando de Datis e Artafernes. Desta vez, a rota era direta, através do Egeu, de ilha em ilha, uma campanha de terror calculada para subjugar e punir. Naxos foi queimada. Erétria, que também havia enviado 5 navios para ajudar os jônios, foi sitiada, e seus habitantes escravizados enviados para as profundezas do império como um presente vivo para o grande rei. O próximo alvo era Atenas. O desembarque ocorreu em uma planície costeira a pouco mais de 40 quilômetros da cidade.
um lugar de nome inofensivo que estava prestes a se tornar imortal, Maratona. O exército persa era vasto, uma força de infantaria e cavalaria que parecia cobrir a praia de ponta a ponta. Os atenienses e seus únicos aliados, os bravos plateenses, estavam em desvantagem numérica de pelo menos 2-1, talvez mais. A lógica militar ditava a rendição ou a defesa desesperada atrás das muralhas da cidade. Mas a democracia ateniense era uma criatura estranha, movida por uma lógica própria, a lógica da audácia. 10 estrategos debateram, 5 queriam lutar, 5 queriam esperar. A balança foi pendida pelo voto de Milcíades, um general que conhecia os persas, que havia servido a eles e os odiava com a fúria de um homem traído. Seu plano era louco, atacar a força superior em campo aberto. Onde estavam os espartanos? Uma mensagem urgente havia sido enviada pelo corredor Fidípides, que percorreu os 240 quilômetros até Esparta em menos de 2 dias. A resposta foi um choque. Os espartanos lutariam sim, mas só depois da lua cheia. Um festival religioso, a Carneia, proibia qualquer atividade militar, uma desculpa conveniente ou um zelo religioso paralisante. Nas ruínas de Sardes, um elmo ateniense selou o destino de um império. Em Esparta, a lua selava o destino de Atenas. Sozinhos, os 10.000 hoplitas atenienses e plateenses desceram para a planície. A tática de Milcíades era arriscada, mas genial. Ele enfraqueceu o centro de sua linha e fortaleceu as alas. Os persas, confiantes em sua superioridade numérica, avançaram e romperam o centro grego, exatamente como Milcíades previra. Mas enquanto avançavam para o que parecia ser uma vitória fácil, as alas gregas, mais fortes, giraram para dentro, envolvendo os flancos persas em um abraço mortal de lanças e escudos. O que se seguiu não foi uma batalha, foi um massacre. A cavalaria persa, a arma mais temida de seu exército, mal entrou em combate. A infantaria, composta por guerreiros de todo o império, sem uma língua ou tática comum, quebrou e fugiu em pânico para os navios. Os gregos os perseguiram até a água, matando-os na arrebentação. 6.400 persas morreram naquele dia. Os atenienses perderam apenas 192 homens, uma vitória tão desproporcional que parecia obra dos deuses. A lenda conta que Fidípides correu de volta para Atenas sem parar. Chegou à Ágora, ofegante, e com seu último suspiro pronunciou uma única palavra: Nenikekamen, vencemos, e então caiu morto. Nascia ali não apenas a maratona, mas um mito perigoso, o de que um punhado de homens livres sempre triunfará sobre as hordas de um tirano. Os gregos construíam templos para os deuses. Os persas construíam um império para um único deus-rei, mas ambos acabaram por oferecer sacrifícios no mesmo altar, o altar da guerra. Esta vitória inesperada, quase milagrosa, mudou tudo. Para os persas, foi um choque, uma humilhação que exigia uma vingança em escala cósmica. Para os gregos, e especialmente para os atenienses, foi a prova de sua superioridade, o combustível para uma autoconfiança que beirava a arrogância. Eles haviam enfrentado o maior império do mundo e vencido, sozinhos, o que mais não poderiam fazer. A Batalha de Maratona não terminou a guerra. Ela apenas garantiu que a próxima seria muito, muito maior. O juramento de Dário agora passava para seu filho, e o desejo de vingança se transformaria em uma obsessão por aniquilação total. O fogo de Sardes havia sido respondido com o sangue de Maratona, mas a tempestade ainda estava por vir. Uma pergunta fica no ar, ecoando através dos séculos. Os atenienses, ao enviarem aqueles 20 navios, agiram por coragem ou por uma imprudência que quase custou a existência de seu mundo? Diga-nos,
O que você acha que moveu Atenas? A solidariedade com seus irmãos oprimidos ou a ambição de uma potência emergente? Escreva sua resposta nos comentários e vamos desvendar juntos os segredos do passado. O juramento de Dário tornou-se o legado mais pesado para seu filho e sucessor, Xerxes. Quando Dário morreu, no ano de 486 a.C., o Império Persa estava abalado por uma revolta no Egito, um problema muito mais urgente e próximo do que uma pequena cidade-estado do outro lado do Egeu. Havia conselheiros na corte de Susa que defendiam o abandono da campanha grega. A expedição era cara, arriscada, e a Grécia, afinal, era uma terra pobre e rochosa, habitada por um povo teimoso e indisciplinado. Não valia o esforço, mas Xerxes não era seu pai. Dário era um conquistador e administrador, um homem que construiu o império. Xerxes era um herdeiro. Ele vivia à sombra de um gigante e sentia a necessidade premente de superá-lo, de realizar um feito tão grandioso que apagaria qualquer dúvida sobre seu direito de governar. A vingança contra Atenas não era, para ele, apenas uma questão de honra imperial. Era uma obsessão pessoal, um projeto que definiria seu reinado e o colocaria no panteão dos maiores reis. A decisão foi tomada. A Grécia seria esmagada, mas não com uma expedição punitiva. Desta vez, seria uma invasão em uma escala nunca antes vista na história da humanidade. Xerxes não queria apenas derrotar a Grécia, ele queria apagá-la do mapa, absorvê-la no império, tornar seus habitantes servos e fazer de suas terras uma nova satrapia. A preparação para esta campanha colossal durou 4 anos. 4 anos em que todos os recursos, toda a riqueza e toda a mão de obra do vasto império aquemênida foram mobilizados para um único propósito. As ordens que saíam de Susa eram de uma audácia que beirava a loucura, um desafio direto à natureza e aos deuses. Xerxes era um homem que não aceitava limites, nem mesmo os impostos pela geografia. A desastrosa tempestade que destruiu a frota de Mardônio no Monte Athos ainda era uma memória dolorosa. E para evitar que se repetisse, Xerxes ordenou que um canal fosse escavado através da península de Athos. Durante 3 anos, milhares de trabalhadores, sob o chicote dos supervisores, cortaram mais de 2 quilômetros de rocha sólida, criando uma passagem larga o suficiente para que 2 trirremes navegassem lado a lado. Não era apenas uma obra de engenharia, era uma declaração de poder. Xerxes não contornaria a montanha, ele moveria o mar. O homem se tornava Deus, remodelando o mundo à sua vontade. Onde terminava a ambição e começava a soberba, a ubris que os gregos tanto temiam. O desafio seguinte era como mover seu gigantesco exército terrestre da Ásia para a Europa. O Helesponto, o estreito que hoje conhecemos como Dardanelos, era a barreira. Xerxes ordenou a construção de uma ponte de barcas, uma estrutura sem precedentes. Navios foram alinhados lado a lado, ancorados firmemente e cobertos com tábuas de madeira e terra, criando uma estrada flutuante sobre o mar. Mas os deuses, ou a natureza, pareciam zombar de sua ambição. Uma violenta tempestade se abateu sobre o estreito e destruiu a ponte. A reação de Xerxes entrou para a história como o exemplo máximo da arrogância de um déspota. Ele não viu a tempestade como um evento natural, mas como uma insubordinação pessoal do mar. Enfurecido, ordenou que o Helesponto fosse punido. Seus soldados açoitaram as águas com 300 golpes de chicote, enquanto um arauto gritava insultos ao mar. Grilhões foram atirados às ondas para escravizá-las. Os engenheiros responsáveis pela ponte foram decapitados. Uma nova ponte, ainda mais forte e robusta, foi construída. Desta vez, ela resistiu. Este ato de açoitar o mar
não era apenas a fúria de um rei contrariado, era um ritual, uma demonstração para todo o seu império de que nem mesmo as forças primordiais da natureza poderiam se opor à sua vontade. Era a performance de um deus-rei. Enquanto a engenharia domava a natureza, a diplomacia trabalhava para minar a resistência grega. Arautos foram enviados a todas as cidades-estado da Grécia, com uma exigência simples e terrível: terra e água. Era o símbolo tradicional de submissão. Entregar um punhado de terra e um jarro de água significava reconhecer o rei persa como seu senhor absoluto. Muitas cidades, especialmente no norte da Grécia, aterrorizadas pela escala dos preparativos, cederam. Tebas, um rival tradicional de Atenas, viu na invasão uma oportunidade de acertar velhas contas e se aliou aos persas. O famoso oráculo de Delfos, o centro espiritual do mundo grego, emitia profecias ambíguas e aterrorizantes, falando de um muro de madeira como a única salvação para Atenas e prevendo a destruição total. A Grécia estava dividida, paralisada pelo medo, com a traição se espalhando como uma praga. Apenas um pequeno núcleo de cidades, liderado por Atenas e Esparta, jurou resistir. Eles formaram a Liga Helênica, uma aliança frágil, nascida do desespero. Quando os arautos persas chegaram a Atenas e Esparta, sua recepção foi brutal. Em Atenas, foram atirados em um poço, em Esparta, em outro, com o comentário sarcástico de que lá encontrariam toda a terra e água que desejassem. Foi um ato de desafio suicida, um insulto que tornava a guerra inevitável e total. Finalmente, na primavera de 480 a.C., o exército se reuniu nas planícies da Trácia. Os números, como descritos pelo historiador Heródoto, são fantásticos e provavelmente exagerados, mas servem para ilustrar o impacto psicológico da invasão. Ele fala de 1.700.000 soldados de infantaria, 100.000 cavaleiros, e uma frota de mais de 1.200 navios de guerra, homens de 46 nações diferentes, persas e medos em suas armaduras reluzentes, assírios com seus capacetes de bronze, indianos com suas roupas de algodão, etíopes cobertos com peles de leão, árabes com seus arcos longos. Era o mundo inteiro marchando contra um pequeno canto da Europa. Por 7 dias e 7 noites, o exército atravessou a ponte sobre o Helesponto, um fluxo interminável de homens, cavalos e carros de guerra que parecia drenar os rios por onde passava. O próprio Xerxes observava o espetáculo de um trono de mármore. Heródoto conta um momento revelador. Ao ver a vastidão de suas forças, Xerxes primeiro se sentiu orgulhoso, depois chorou. Quando seu tio Artabano lhe perguntou o motivo de sua tristeza, o rei respondeu: "Pensei na brevidade da vida humana, pois de todos esses milhares de homens, nenhum estará vivo daqui a 100 anos." Era um raro vislumbre de humanidade em meio à gigantoania, a súbita consciência da mortalidade, que nem mesmo um deus-rei poderia escapar. Mas essa melancolia passageira não alterou seu curso. O rolo compressor persa começou a se mover para o sul, em direção ao coração da Grécia. O mundo prendia a respiração, observando o maior exército da história marchar para aniquilar um ideal que mal começava a florescer, a ideia de liberdade. A ponte sobre o Helesponto, açoitada e depois domada, tornou-se o símbolo perfeito deste conflito. A tentativa de uma vontade única e ordenada de subjugar um mundo caótico, teimoso e livre. A ponte sobre o Helesponto era mais do que uma maravilha da engenharia. Era um portal. Quando a última fila do exército de Xerxes pisou em solo europeu, a invasão deixou de ser uma ameaça e se tornou uma realidade avassaladora. A horda se movia lentamente para o sul,
uma nuvem de poeira visível a quilômetros, uma praga de gafanhotos humanos que consumia tudo em seu caminho. As cidades do norte da Grécia, a Tessália, a Macedônia, caíram sem luta, oferecendo a terra e a água exigidas, desesperadas para evitar a aniquilação. O pânico se espalhou pelo sul. Na Assembleia da Liga Helênica, o medo era palpável. Como poderiam, com seus exércitos minúsculos e desunidos, enfrentar aquela força que parecia infinita? A discórdia reinava. Cada cidade queria defender seu próprio território, sua própria casa. A ideia de uma estratégia unificada parecia impossível. Neste momento de desespero, duas figuras se destacaram. Uma era Temístocles, o político ateniense, brilhante, carismático, inescrupuloso e visionário. Anos antes, quando uma nova e rica veia de prata foi descoberta nas minas de Láurio, os políticos atenienses queriam distribuir o lucro entre os cidadãos. Temístocles, com uma astúcia notável, convenceu a Assembleia a usar o dinheiro para um propósito diferente: construir a maior frota que a Grécia já vira, 200 triremes. Ele alegou que a ameaça era a ilha rival de Egina. Mas em sua mente, o verdadeiro inimigo sempre foi a Pérsia. Ele havia interpretado a profecia do oráculo de Delfos sobre o muro de madeira, não como uma barricada, mas como os cascos dos navios. A salvação de Atenas, ele sabia, estaria no mar. A outra figura era Leônidas, um dos dois reis de Esparta. Um homem de poucas palavras, a personificação da disciplina e do dever lacedemônio. Ele entendia que a guerra não seria vencida apenas com navios. Alguém precisava parar, ou pelo menos atrasar, o exército terrestre persa. A estratégia grega, concebida em meio a debates acalorados, era usar a geografia a seu favor. Eles abandonariam o norte da Grécia e tentariam estabelecer uma linha de defesa em um ponto onde a vasta superioridade numérica persa pudesse ser neutralizada. O local escolhido foi um desfiladeiro estreito, espremido entre as montanhas e o mar, a única passagem para o sul. Seu nome era Termópilas, os Portões Quentes, assim chamado por causa de suas fontes termais sulfurosas. Ali, um pequeno exército poderia segurar uma força muito maior. Ao mesmo tempo, a frota grega unificada tentaria bloquear a frota persa no estreito de Artemísio, protegendo o flanco marítimo do exército. Era um plano audacioso, mas desesperado. Leônidas foi escolhido para liderar a força terrestre. Mas, novamente, a religião interferiu. Era a época dos Jogos Olímpicos, um período de trégua sagrada. E o mesmo festival da Carneia, que atrasou os espartanos para a maratona, estava se aproximando. A liderança espartana, conservadora e hesitante, permitiu que Leônidas levasse apenas sua guarda pessoal, de 300 hoplitas, homens escolhidos a dedo, todos com filhos vivos para garantir a continuidade de suas linhagens. A eles se juntaram cerca de 6 a 7 mil soldados de outras cidades aliadas, uma força ridiculamente pequena para enfrentar 1 milhão. A marcha de Leônidas para as Termópilas não foi um avanço suicida, foi um ato calculado de propaganda política e militar. Ao se posicionar no caminho do exército persa, Esparta, a maior potência militar da Grécia, enviava uma mensagem clara a todas as outras cidades. A resistência era possível, a luta não estava perdida. Era um sacrifício destinado a comprar tempo e inspirar coragem. Quando Xerxes chegou às Termópilas e viu a pequena força bloqueando seu caminho, ele riu. Achou que era uma piada. Esperou 4 dias acreditando que os gregos, ao verem a imensidão de seu exército, simplesmente fugiriam. Eles não fugiram. No 5º dia, a paciência do rei acabou. Ele ordenou o ataque. O que se seguiu foi um dos massacres mais famosos da história.
O desfiladeiro era tão estreito que os persas não podiam usar sua cavalaria nem sua superioridade numérica. Eles tinham que atacar em ondas, canalizados para a parede de escudos e lanças dos gregos. Os medos, as tropas de elite do império, foram os primeiros. Foram repelidos com perdas terríveis. Depois, vieram os imortais, a guarda pessoal do rei, 10.000 dos melhores guerreiros do império. Eles também falharam. Os espartanos, com suas lanças mais longas e sua disciplina de ferro, lutavam em formação cerrada, uma máquina de matar impenetrável. Eles fingiam recuar, atraindo os persas para a frente, e depois se viravam e os abatiam. Xerxes, que assistia à batalha de seu trono, teria se levantado 3 vezes em pânico, temendo por seu exército. Por 2 dias, o massacre continuou. A pequena força grega parecia invencível, mas toda a fortaleza tem um ponto fraco. Havia um caminho secreto, uma trilha de cabras que contornava o desfiladeiro através das montanhas. Um traidor local, um homem chamado Efialtes, cujo nome se tornaria sinônimo de pesadelo, revelou o segredo aos persas em troca de uma recompensa. Na noite do 2º dia, os imortais, guiados por Efialtes, seguiram pela trilha. Ao amanhecer do 3º dia, Leônidas soube que estava cercado. O fim havia chegado. Ele dispensou a maioria de seus aliados gregos, ordenando que recuassem e levassem a notícia da resistência. Ele, seus 300 espartanos, 700 téspios que se recusaram a partir e 400 tebanos mantidos como reféns permaneceriam. Não por heroísmo cego, mas por dever. A lei espartana proibia um soldado de recuar. Eles lutariam até a morte. A batalha final foi de uma ferocidade desesperada. Os gregos não lutavam mais em formação. Suas lanças quebraram e eles lutaram com espadas. Quando as espadas quebraram, lutaram com as mãos e os dentes. Eles recuaram para uma pequena colina dentro do desfiladeiro, lutando sobre o corpo de seu rei caído, Leônidas. No final, cercados por todos os lados, foram exterminados por uma chuva de flechas. Xerxes, furioso com as perdas que sofreu, disse que 20.000 persas morreram para matar alguns milhares de gregos. Encontrou o corpo de Leônidas. Em um ato de fúria sacrílega, ordenou que sua cabeça fosse cortada e seu corpo crucificado. Era uma violação de todas as normas da guerra persa, que geralmente honrava adversários valentes. Mas Leônidas havia ferido mais do que o exército de Xerxes. Ele havia ferido seu orgulho. A vitória nas Termópilas foi persa, mas o triunfo moral foi grego. Os 300 não salvaram a Grécia, mas lhe deram uma lenda de sacrifício, de que a morte em batalha pela liberdade é preferível a uma vida de submissão. O fogo que consumiria Atenas, agora indefesa, iluminaria o caminho para a frota grega através dos estreitos, onde a astúcia, e não a força bruta, decidiria o destino da guerra. O fogo que consumiu Atenas foi uma vingança, mas também um erro estratégico colossal. Enquanto as chamas devoravam a Acrópole, a frota grega, tendo escapado por pouco da destruição no cabo Artemísio, estava reunida no estreito, que separa a ilha de Salamina do continente. A notícia da queda das Termópilas e da marcha persa sobre a Ática havia quebrado o moral dos aliados. Os comandantes peloponésios, liderados pelo espartano Euribíades, queriam recuar para o istmo de Corinto, para proteger suas próprias terras, abandonando Atenas e o resto da Grécia central ao seu destino. A aliança estava à beira do colapso. O pânico era o maior inimigo dos gregos, e mais uma vez foi Temístocles quem se interpôs entre a Grécia e a aniquilação. Ele entendia algo que seus colegas não compreendiam. Recuar para o istmo seria um suicídio. Em mar aberto, a frota persa, maior e mais numerosa, os aniquilaria. A única esperança era lutar ali mesmo, nas águas confinadas de Salamina.
onde a superioridade numérica persa se tornaria uma desvantagem, onde seus navios pesados e lentos não poderiam manobrar. É possível justificar uma mentira que salva uma civilização inteira? Para Temístocles, a resposta era óbvia. A verdade é uma arma. E como qualquer arma, pode ser usada ou forjada. Ele usou de tudo: súplicas, ameaças, subornos. Quando a persuasão falhou e os aliados decidiram partir, ele executou o mais audacioso e perigoso blefe da história. Na calada da noite, enviou seu escravo mais leal, Sicino, ao acampamento de Xerxes. Sicino, fingindo ser um traidor, levou uma mensagem secreta ao grande rei. A mensagem dizia que Temístocles, na verdade, estava do lado persa. Dizia que os gregos estavam apavorados, divididos e planejando fugir sob o manto da escuridão. Se Xerxes atacasse imediatamente, poderia destruir toda a frota grega de uma só vez e encerrar a guerra. A mensagem era uma obra-prima de manipulação psicológica projetada para explorar a maior fraqueza de Xerxes, sua arrogância. O rei, que acabara de conquistar Atenas, que havia visto os gregos recuarem em Artemísio, acreditou. A história parecia plausível. Ele estava impaciente por uma vitória final e decisiva. Ele mordeu a isca. Naquela mesma noite, a frota persa, exausta após dias de combate e perseguição, foi ordenada a bloquear as duas saídas do estreito de Salamina. Um contingente de tropas foi desembarcado na ilha de Psitália para matar qualquer grego que naufragasse ali. Xerxes estava confiante de que havia encurralado seus inimigos. Ele mandou erguer um trono de ouro em uma colina com vista para o estreito, para que pudesse assistir ao seu triunfo com conforto e registrar os nomes dos comandantes que se destacassem na batalha. Ao amanhecer do dia 28 de setembro de 480 a.C., a frota grega parecia estar se preparando para a fuga. Os navios começaram a remar em direção à saída do estreito, exatamente como a mensagem de Temístocles havia previsto. A frota persa, uma massa de mais de 800 navios, avançou para o interior do estreito para interceptá-los, e então a armadilha se fechou. No momento combinado, os navios gregos pararam de recuar. Ao som do piã, o hino de guerra, eles viraram e avançaram contra os persas. A surpresa foi total. Os navios persas, que haviam entrado no estreito em uma longa coluna, agora estavam amontoados, sem espaço para manobrar ou formar uma linha de batalha. Os ágeis triremes gregos, menores e com tripulações mais experientes em combate em águas restritas, os atingiram com uma fúria devastadora. O que se seguiu foi um caos infernal. As triremes gregas, equipadas com arites de bronze na proa, abriam rombos nos cascos dos navios persas. Os fenícios, considerados os melhores marinheiros da frota de Xerxes, foram os primeiros a entrar e os primeiros a serem dizimados. Navios persas colidiam uns com os outros, seus remos se quebrando, transformando-se em alvos imóveis. O vento e as correntes, que os gregos conheciam bem, empurravam os navios avariados e os destroços de volta para a frota persa, aumentando a confusão. Do seu trono de ouro, Xerxes assistia, horrorizado, ao seu magnífico plano se transformar em um pesadelo. Ele viu seus navios afundando, seus homens se afogando. Viu a rainha Artemísia de Halicarnasso, uma de suas aliadas gregas, abalroar e afundar um navio persa para escapar de um perseguidor ateniense, um ato que Xerxes, ironicamente, interpretou como heroísmo, fazendo-o exclamar: "Meus homens se tornaram mulheres e minhas mulheres, homens." A batalha durou o dia todo. Ao anoitecer, o resultado era claro: a frota persa havia sido aniquilada. Pelo menos 200 de seus navios foram afundados, muitos outros capturados. As perdas gregas foram mínimas,
cerca de 40 navios, a maior força naval que o mundo já havia reunido, fora destruída em poucas horas, não pela força, mas pela astúcia de um homem. A vitória em Salamina foi o ponto de virada da guerra. Ela não apenas salvou a Grécia da conquista, mas também cortou as linhas de suprimento do gigantesco exército de Xerxes. Um exército daquele tamanho não poderia ser sustentado por terra. A derrota foi um golpe devastador para o prestígio do grande rei. O homem que açoitou o mar havia sido humilhado pelo mar. Sua invencibilidade era um mito. A guerra continuaria em terra por mais um ano, mas a ameaça existencial havia passado. Temístocles, o mentiroso, o manipulador, o político que muitos atenienses desprezavam por sua origem humilde e seus métodos duvidosos, havia se tornado o salvador da Grécia. A mentira que ele contou a Xerxes não foi apenas uma tática militar, foi a afirmação de que a inteligência humana pode superar a força bruta, que a mente de um cidadão livre pode ser mais poderosa que a vontade de um déspota. A frota era o muro de madeira da profecia, mas a verdadeira muralha da Grécia foi a mente de Temístocles. Agora, coloque-se no lugar dos comandantes gregos naquela noite fatídica. A lógica dizia para recuar e proteger suas casas. A astúcia de um homem propunha uma aposta mortal. O que você escolheria? Um plano seguro que poderia levar a uma derrota lenta, ou uma aposta arriscada que poderia trazer a salvação ou a aniquilação total? Deixe sua escolha nos comentários. Sua estratégia é importante para a história. A derrota em Salamina deixou Xerxes em uma posição insustentável. Seu trono dourado, na encosta do Monte Egálio, se transformou em um camarote para a humilhação. A aniquilação de sua frota não foi apenas uma perda tática, foi um desastre logístico e um golpe simbólico esmagador. Sem o controle dos mares, o gigantesco exército terrestre corria o risco de ficar isolado na Grécia, com suas linhas de abastecimento cortadas. A ponte de barcas sobre o Helesponto, sua orgulhosa estrada para a Europa, agora parecia perigosamente frágil. Havia o risco de que a frota grega, agora triunfante, navegasse para o norte e a destruísse, aprisionando o grande rei e todo o seu exército em território inimigo. O medo, antes uma arma usada por Xerxes contra os gregos, agora se insinuava em seu próprio coração. Ele tomou uma decisão rápida. Deixaria seu melhor general, seu cunhado Mardônio, com uma força de elite de 300 mil homens, persas, medos, citas e seus aliados gregos, como os tebanos, para completar a conquista da Grécia no ano seguinte. Ele, Xerxes, com o resto do exército, retornaria à Ásia. A retirada foi um espelho sombrio da marcha triunfal. O vasto exército, agora em marcha forçada, sofreu com a fome e as doenças. A terra que haviam devastado na vinda não tinha mais como sustentá-los na volta. Mas antes de partir, Xerxes precisava deixar sua marca, um último ato de vingança pela sua frota perdida. Ele marchou novamente sobre Atenas. A cidade, que seus habitantes haviam começado a reocupar timidamente após Salamina, foi evacuada mais uma vez. Desta vez, a destruição foi sistemática, total. O que não havia sido queimado na primeira vez foi agora demolido. Os templos da Acrópole, incluindo o antigo Partenon, foram arrasados até os alicerces. As estátuas dos deuses foram derrubadas, as casas foram incendiadas. Xerxes queria deixar para trás não apenas ruínas, mas um deserto, um monumento à sua fúria. Foi um ato de vingança impotente, a fúria de um homem que, tendo perdido a guerra, se contentava em destruir os símbolos. As cinzas de Atenas se tornaram a pira funerária do orgulho persa. Com a partida de Xerxes, um estranho inverno de ansiedade desceu sobre a Grécia. A guerra não havia acabado, apenas entrado em um hiato tenso. Mardônio,
estabeleceu seus quartéis de inverno na Tesália, preparando-se para a campanha da primavera, mas ele era um general astuto, que preferia a diplomacia à força bruta quando possível. Ele sabia que a aliança grega era frágil, mantida unida apenas pelo medo do inimigo comum. Seu principal objetivo era quebrar essa aliança, isolando Atenas. Ele enviou Alexandre I, o rei da Macedônia, como seu emissário a Atenas. A oferta que Alexandre trazia era incrivelmente generosa. A Pérsia perdoaria Atenas por seu papel na guerra, ajudaria a reconstruir a cidade e seus templos, concederia aos atenienses novas terras e os reconheceria como aliados autônomos e privilegiados dentro do império. Em troca, Atenas só precisava abandonar a Liga Helênica e assinar uma paz em separado. Para os atenienses, que viviam como refugiados em Salamina e Egina, com sua cidade em ruínas e suas fazendas destruídas, a oferta era tentadora. Eles haviam sacrificado mais do que qualquer outro estado grego. Por que continuar lutando pelas cidades do Peloponeso, que haviam se mostrado tão relutantes em ajudá-los? O momento era de perigo extremo para a causa grega. Se Atenas aceitasse a frota ateniense, a espinha dorsal do poder naval grego seria perdida. Sem a frota, a defesa do istmo de Corinto seria inútil. A Grécia estaria condenada. Uma delegação espartana correu para Atenas, implorando para que não aceitassem a oferta. Prometeram ajuda financeira, abrigo para as mulheres e crianças atenienses, apoio para a guerra. O debate na Assembleia Ateniense deve ter sido tenso. De um lado, a realpolitik da sobrevivência, do outro, o ideal de liberdade pan-helênica. A resposta de Atenas a Alexandre da Macedônia tornou-se uma das declarações mais famosas da história. Eles disseram ao emissário que, enquanto o sol seguisse seu curso, eles nunca fariam um acordo com Xerxes. Disseram que sabiam que o poder persa era muitas vezes maior que o seu, mas que lutariam pela liberdade de seus templos profanados e de suas casas queimadas. E aos espartanos, eles disseram: a natureza humana é tal que se deve perdoar o medo que sentiram de que pudéssemos chegar a um acordo com o bárbaro. Mas saibam que não há ouro suficiente na terra, nem terra tão bela e fértil, que nos induza a nos juntarmos ao persa para escravizar a Grécia. Foi um momento de nobreza e desafio. Mas a nobreza não vence guerras. A promessa espartana de enviar um exército para o norte e lutar na Beócia para proteger a Ática não foi cumprida. A primavera chegou, Mardônio moveu seu exército para o sul e os espartanos permaneceram entrincheirados atrás do istmo de Corinto, fortificando-o. Pela terceira vez, os atenienses tiveram que evacuar sua cidade. Mardônio ocupou as ruínas de Atenas e repetiu sua oferta, desta vez diretamente aos atenienses em Salamina. A resposta foi ainda mais feroz. Um membro do Conselho Ateniense, que sugeriu que a oferta deveria ser considerada, foi apedrejado até a morte no local. Sua esposa e filhos sofreram o mesmo destino nas mãos das mulheres atenienses. A paciência de Atenas com seus aliados havia se esgotado. Eles enviaram um ultimato a Esparta: ou vocês marcham para o norte e nos ajudam a lutar, ou seremos forçados a encontrar nossa própria salvação. E todos sabiam o que isso significava. Diante da ameaça real da rendição ateniense, Esparta finalmente agiu. A hesitação deu lugar à ação. O maior exército que Esparta já havia mobilizado, acompanhado por contingentes de toda a Liga Helênica, finalmente cruzou o istmo e marchou para o norte. O inverno de ansiedade, de guerra psicológica, de espionagem e diplomacia secreta havia terminado. O confronto final era inevitável. A guerra seria decidida não no mar, não por astúcia ou blefes, mas em uma planície poeirenta da Beócia, em um combate brutal entre os melhores soldados,
de ambos os mundos. Mardônio, ao saber do avanço grego, retirou-se de Atenas, completando sua destruição, e marchou para a Boescamo Beócia. Ele escolheu cuidadosamente o seu campo de batalha, a planície perto da cidade de Plateias, um terreno plano, ideal para sua temida cavalaria. Ali ele esperaria pelos gregos, no campo da última batalha. O campo da última batalha, a planície de Plateias, tornou-se o palco para o clímax sangrento de 20 anos de conflito. Na primavera de 479 a.C., os dois maiores exércitos, já reunidos em solo grego, se encontraram ali. De um lado, Mardônio, com sua força de elite persa, a melhor infantaria do império, e seus aliados gregos, notadamente os bem treinados tebanos. Do outro, o exército pan-helênico, liderado pelo regente espartano Pausânias. Era a maior força hoplita, já reunida, com contingentes de Esparta, Atenas, Corinto e mais de 20 outras cidades. Os números eram aproximadamente iguais, algo em torno de 100 mil homens de cada lado, uma raridade nas guerras médicas. Pela primeira vez, os gregos enfrentariam os persas em um campo de batalha de sua escolha, mas em um terreno que favorecia o inimigo. O que se seguiu não foi uma explosão imediata de violência, mas uma guerra de nervos excruciante. Por 11 dias, os dois exércitos ficaram acampados em margens opostas do rio Assopo, observando-se, testando-se, esperando que o outro cometesse um erro. A cavalaria persa, sob o comando do brilhante Masístio, atormentava constantemente as linhas gregas, atacando em surtidas rápidas, cortando as linhas de suprimento e tentando atrair os gregos para a planície aberta. Durante um desses ataques, Masístio foi morto. Sua morte foi um grande golpe para o moral persa e um impulso para os gregos, que viram nisso um presságio favorável. Mas Pausânias, o cauteloso comandante espartano, recusou-se a ser atraído para uma batalha campal. Ele sabia que sua infantaria pesada era superior em um combate corpo a corpo, mas vulnerável à cavalaria em terreno aberto. Ele precisava de um confronto direto, uma batalha de soldados, não uma batalha de arqueiros e cavaleiros. A situação se tornou um impasse tenso. Mardônio represou a fonte Gargáfia, a única fonte de água para o exército grego, tornando a posição deles insustentável. Com sede e sob constante ataque, Pausânias tomou uma decisão arriscada: recuar durante a noite para uma nova posição mais perto de Plateias, onde teriam acesso à água e um terreno mais favorável. A retirada noturna, uma das manobras militares mais difíceis, degenerou em caos. As diferentes unidades gregas se perderam no escuro, algumas recuando muito mais do que o planejado, outras ficando para trás. Ao amanhecer, a linha de batalha grega estava em completa desordem, fragmentada em 3 grupos separados: os espartanos e tegeatas em uma ala, os atenienses na outra, e o centro quase vazio. Para Mardônio, parecia que os gregos estavam fugindo em pânico. Ele viu a oportunidade que esperava. "Eles estão fugindo de nós", teria gritado. Sem esperar para organizar uma linha de batalha completa, ele liderou sua infantaria de elite persa em uma carga desordenada através do rio Assopo, diretamente contra a posição dos espartanos. A batalha decisiva pela Grécia começou não como um plano estratégico, mas como um erro de cálculo, uma perseguição impulsiva. Os espartanos, sob o comando de Pausânias, encontraram-se em uma situação desesperadora. Isolados, em menor número, eles enfrentaram a carga da melhor infantaria do Império Persa. Por um momento hesitaram. Os sacrifícios rituais antes da batalha estavam dando maus presságios. Pausânias, olhando para o templo de Hera, rezou por um sinal, e então os presságios se tornaram favoráveis. A ordem foi dada. Os espartanos e tegeatas baixaram suas lanças e avançaram.
O choque das duas forças foi de uma brutalidade indescritível. Os persas formaram uma parede de escudos de vime, de onde disparavam uma chuva de flechas. Mas os escudos de vime eram inúteis contra as longas lanças e a força da falange hoplita. Os gregos avançaram, quebrando a parede de escudos e iniciando um combate corpo a corpo selvagem. Os persas, embora corajosos, estavam em desvantagem. Suas armaduras de linho e tecido ofereciam pouca proteção contra as espadas e lanças de bronze dos gregos. Eles lutavam com adagas e espadas curtas, tentando desesperadamente agarrar as lanças espartanas. No meio da carnificina, o próprio Mardônio, montado em um cavalo branco, lutava na linha de frente, cercado por sua guarda de 1000 homens. Sua presença inspirava seus soldados. Ele era o centro de gravidade da batalha. E então, um espartano chamado Arinesto o avistou. Lançou uma pedra que atingiu Mardônio na cabeça, matando-o instantaneamente. A morte do comandante quebrou o espírito do exército persa. O pânico se espalhou, sua coragem se transformou em terror, e eles começaram a fugir em direção ao seu acampamento fortificado. Enquanto isso, na outra ala, os atenienses enfrentavam os aliados gregos dos persas, os tebanos. Foi uma luta amarga, grego contra grego, uma prefiguração das guerras civis que viriam. Os atenienses, após um combate feroz, também levaram a melhor. A vitória se transformou em um massacre. Os gregos convergiram para o acampamento persa, romperam suas defesas e abateram todos que estavam dentro. Heródoto afirma que, dos 300.000 soldados de Mardônio, menos de 3.000 escaparam. As perdas gregas foram surpreendentemente leves. A ameaça persa em solo grego havia sido aniquilada de uma vez por todas. No mesmo dia, a centenas de quilômetros de distância, do outro lado do Egeu, a frota grega, sob o comando do rei espartano Leotíquidas e do ateniense Xantipo, obteve outra vitória decisiva. Eles encontraram os restos da frota persa encalhados na praia do Cabo Mícale, perto de Mileto. Os gregos desembarcaram, atacaram o acampamento persa, destruíram os navios e incitaram uma nova revolta entre os gregos jônicos. Plateias e Mícale, as batalhas gêmeas, marcaram o fim da invasão persa. A guerra defensiva havia terminado. A partir daquele momento, a guerra se moveria para o leste, para o território do inimigo. A vitória foi completa, esmagadora, e mudou o equilíbrio de poder no mundo conhecido. O campo de Plateias, regado com o sangue de dezenas de milhares, tornou-se o berço de uma nova era, mas a unidade forjada no calor da batalha começaria a se desfazer na fria luz da vitória. O triunfo continha as sementes da tragédia futura, pois ao derrotar um império, os gregos começaram a sonhar em construir o seu próprio, esquecendo-se de que o orgulho que derrubou Xerxes poderia um dia consumir seus próprios filhos. A euforia que varreu a Grécia após as vitórias gêmeas de Plateias e Mícale foi inebriante. Em um único dia, o maior império do mundo havia sido derrotado de forma conclusiva em terra e no mar. A ameaça existencial que pairava sobre as cidades-estado por uma geração havia sido removida. As cidades jônicas da Ásia Menor, libertadas do jugo persa, juntaram-se com entusiasmo à aliança helênica. A guerra, que começara como uma luta desesperada pela sobrevivência, entrou em uma nova e agressiva fase. A pergunta não era mais como sobreviver, mas até onde podemos levar a nossa vingança? A liderança da guerra de libertação passou naturalmente para as mãos dos gregos. Mas aqui, as primeiras fissuras na unidade panhelênica começaram a aparecer. Esparta, a líder tradicional da Grécia em terra, com sua sociedade militarista e conservadora, era inerentemente isolacionista. Seus interesses raramente se estendiam além do Peloponeso.
Tendo repelido a invasão, muitos em Esparta consideravam a guerra terminada. Eles propuseram uma solução radical e brutal para o problema jônico: realocar toda a população grega da Ásia Menor para a Grécia continental, abandonando a Jônia para sempre. Para eles, era uma solução limpa, que eliminaria a fonte original do conflito. Atenas, no entanto, viu as coisas de forma muito diferente. Os atenienses tinham laços de sangue e cultura com os jônios. Além disso, sua cidade havia sido destruída 2 vezes. Sua população havia se tornado uma nação de refugiados. Eles ansiavam por compensação, por segurança e, acima de tudo, por poder. Foram seus navios que venceram em Salamina. Foram seus cidadãos que mais sofreram. Eles se viam como os verdadeiros salvadores da Grécia e sentiam que tinham o direito de liderar a próxima fase da guerra. A proposta espartana de abandonar a Jônia foi rejeitada com indignação. Começou assim a caçada no Oriente. A frota aliada, agora sob o comando de Atenas, levou a guerra para o território inimigo. O objetivo era libertar todas as cidades gregas remanescentes, proteger as rotas comerciais do Egeu e garantir que a Pérsia nunca mais pudesse ameaçar a Grécia. Em 478 a.C., a frota aliada navegou para Chipre e depois para Bizâncio, a cidade estratégica que controlava o Bósforo. A liderança nominal ainda era espartana, com Pausânias, o herói de Plateias, no comando. Mas a vitória e o poder começaram a corromper o austero regente espartano. Ele se tornou arrogante, adotando costumes persas, tratando os aliados com desprezo e governando como um tirano. Sua conduta se tornou tão escandalosa que os aliados jônicos se aproximaram dos comandantes atenienses, Aristides e Cimon, e pediram formalmente que Atenas assumisse a liderança da aliança. Esparta, vendo-se envolvida em problemas internos e desconfiada das ambições de Pausânias, retirou-se da liderança. Foi um momento crucial. Ao se retirar, Esparta deixou um vácuo de poder que Atenas estava mais do que feliz em preencher. Nasceu assim a Liga de Delos. Oficialmente, era uma aliança de cidades-estado marítimas com o objetivo de continuar a guerra contra a Pérsia. Sua sede e tesouro ficavam na ilha sagrada de Delos. Cada membro contribuiria com navios ou com dinheiro, o foros, para o esforço de guerra. Aristides, o justo, foi encarregado de determinar a contribuição de cada cidade, uma tarefa que ele cumpriu com notável equidade. No início, a Liga de Delos foi um sucesso retumbante. Sob a liderança militar do carismático Cimon, filho de Milcíades, o herói de Maratona, a Liga obteve uma série de vitórias, expulsando as guarnições persas do Egeu e do Helesponto. O auge veio com a Batalha do rio Eurimedon, por volta de 466 a.C., onde Cimon destruiu uma grande frota e exército persa, garantindo o domínio grego no Mediterrâneo Oriental por décadas. Mas, à medida que a ameaça persa diminuía, a natureza da Liga de Delos começou a mudar. A aliança voluntária de iguais lentamente se transformou em um instrumento do imperialismo ateniense. Cidades que tentaram deixar a Liga, como Naxos e Tasos, foram subjugadas à força. Seus muros foram derrubados, suas frotas confiscadas e foram forçadas a pagar tributo. O tesouro da Liga foi transferido de Delos para Atenas e os fundos destinados à defesa comum começaram a ser usados para financiar a reconstrução da Acrópole e para glorificar Atenas. A ironia da história é cruel. Atenas, que havia liderado a luta pela liberdade contra a tirania persa, tornou-se ela mesma uma cidade tirana, governando um império com mão de ferro. Os aliados se tornaram súditos. A liberdade que eles haviam defendido com tanto ardor foi negada a outros gregos. As sementes da Guerra do Peloponeso,
O conflito suicida que devastaria a Grécia foram plantadas nos campos de batalha de Plateias e Mícale. A vitória sobre a Pérsia não trouxe uma paz duradoura, apenas substituiu um conflito externo por um interno ainda mais amargo. O ouro persa, que antes financiava a invasão, agora fluía para Atenas na forma de tributo, alimentando sua democracia, sua arte, sua filosofia, mas também sua arrogância. A Idade de Ouro de Atenas foi construída sobre as fundações de um império. O preço da vitória foi a alma da Grécia. Os gregos haviam mostrado ao mundo como morrer pela liberdade. Agora, eles teriam que aprender a lição mais difícil: como viver com o poder. A liberdade, uma vez conquistada, pode ser um fardo mais pesado do que as correntes da escravidão. E então, o que você acha que foi o fator decisivo para essa transformação? A corrupção inevitável que o poder trai? Ou a ambição de uma cidade que sentia ter o direito de dominar o mundo que salvou? Compartilhe sua opinião nos comentários. A história é feita de escolhas, e a sua importa. A vitória, como um vinho forte, embriaga e corrompe. Ninguém personificou essa verdade trágica de forma mais completa do que os dois maiores arquitetos da vitória grega, o espartano Pausânias e o ateniense Temístocles. Seus destinos, entrelaçados com o triunfo, se desenrolaram como tragédias gregas, provando que uma nação, seja ela uma oligarquia militar ou uma democracia, muitas vezes devora seus filhos mais brilhantes. A queda de Pausânias foi rápida e espetacular. O homem que comandou o exército grego, unificado em Plateias, que se manteve firme quando os presságios eram ruins, não soube como lidar com a adulação e o poder que se seguiram. Como comandante da frota helênica, ele se tornou um déspota. Adotou a vestimenta e o luxo dos sátrapas persas, cercou-se de uma guarda pessoal de egípcios e medos e tratou os aliados gregos com uma arrogância insuportável. Sua soberba era tão grande que no tripé de ouro que os gregos dedicaram em Delfos para comemorar a vitória, ele inscreveu um dístico que se atribuía todo o crédito. Pausânias, líder dos gregos, tendo destruído o exército dos medos, dedicou este monumento a Febo. Os espartanos, ultrajados, apagaram a inscrição e a substituíram pelos nomes de todas as cidades que lutaram. Mas o comportamento de Pausânias ia além da mera arrogância. Havia rumores sombrios de que ele estava em comunicação secreta com o inimigo. Disse que ele libertou nobres persas capturados e os usou para enviar cartas a Xerxes, oferecendo-se para subjugar a Grécia para o grande rei em troca da mão de sua filha em casamento. Convocado de volta a Esparta para ser julgado por traição, ele foi absolvido por falta de provas conclusivas, mas foi destituído do comando. No entanto, ele não aprendeu a lição. Por conta própria, retornou a Bizâncio, agindo como um senhor da guerra independente. Expulso de lá pelos atenienses, continuou suas intrigas na Ásia Menor. Finalmente, forçado a retornar a Esparta novamente, ele cometeu seu erro final. Tentou incitar uma revolta dos ilotas, os servos estatais de Esparta, prometendo-lhes liberdade e cidadania. A trama foi descoberta da maneira mais dramática. Um mensageiro, a quem Pausânias confiou uma carta para o sátrapa persa Artabazo, suspeitou que, como os mensageiros anteriores, ele seria morto para garantir o sigilo. Ele abriu a carta e encontrou, como temia, a ordem para sua própria execução. O mensageiro entregou a carta aos Zéforos, os magistrados supremos de Esparta. Para obter uma prova irrefutável, os Zéforos armaram uma cilada. O mensageiro se refugiou como suplicante em um templo e Pausânias foi até ele para saber por que não havia partido. Escondidos atrás de uma divisória, os Zéforos ouviram seu general confessar toda a conspiração. Desmascarado, Pausânias fugiu
e se refugiou no templo de Atena, do Chalquioicos. Os éforos, não querendo cometer o sacrilégio de arrastá-lo para fora, tomaram uma decisão terrivelmente espartana. Emparedaram as entradas do templo, transformando seu refúgio em seu túmulo. Sua própria mãe teria colocado a primeira pedra. Quando ele estava à beira da morte, por inanição, eles o arrastaram para fora para que não profanasse o solo sagrado com seu cadáver. O herói de Plateias morreu em desgraça, uma vítima de sua própria ubris. O destino de Temístocles foi mais longo, mais complexo e infinitamente mais irônico. O gênio de Salamina, o salvador de Atenas, nunca foi totalmente confiável por seus concidadãos. Sua ascensão foi meteórica, sua astúcia era lendária, mas sua arrogância e sua suposta venalidade o tornaram um alvo fácil para seus rivais políticos, como Aristides e Cimon. Após a guerra, ele usou sua influência para supervisionar a reconstrução das muralhas de Atenas, enganando os espartanos que queriam impedir a fortificação da cidade. Mas sua popularidade começou a declinar. Ele se gabava abertamente de seus feitos, lembrando constantemente aos atenienses que eles lhe deviam sua salvação. E a democracia ateniense, inconstante e invejosa, cansou-se de seu herói. Em meados da década de 470 a.C., Temístocles foi ostracizado, exilado por 10 anos por um voto popular. Ele se mudou para Argos, onde continuou a intrigar contra Esparta. Foi então que os espartanos, após a descoberta da traição de Pausânias, alegaram ter encontrado provas do envolvimento de Temístocles na mesma conspiração. Foi provavelmente uma calúnia, uma forma de se livrar de um inimigo odiado, mas Atenas emitiu um mandado de prisão por traição. Temístocles se tornou um fugitivo. Perseguido por toda a Grécia, ele embarcou em uma jornada desesperada. E na mais suprema das ironias, o homem que havia causado a maior humilhação ao Império Persa buscou refúgio em seu único lugar seguro, a própria Pérsia. Chegando à corte persa, ele se apresentou ao novo rei, Artaxerxes, filho de Xerxes. Sua audácia era de tirar o fôlego. Ele teria dito ao rei: "Eu, Temístocles, venho a ti, eu que causei mais danos à tua casa do que qualquer outro grego, quando fui forçado a me defender contra a invasão de teu pai. Mas também lhe prestei grandes serviços quando sua retirada foi segura." Ele se referia a ter dissuadido os gregos de destruir a ponte do Helesponto, um ato que ele agora apresentava como um favor ao rei. Artaxerxes, em vez de executá-lo, ficou encantado com a ideia de ter o maior inimigo de seu pai a seu serviço. Temístocles foi tratado com honras extraordinárias, aprendeu a língua e os costumes persas e recebeu o governo de 3 cidades ricas na Ásia Menor. O criador da vitória grega viveu o resto de seus dias no luxo, como um nobre persa, a serviço do filho do homem que ele havia derrotado. A história de como ele morreu é incerta. Alguns dizem que ele morreu de doença. Outros contam uma história mais dramática, que, quando o rei persa planejava uma nova expedição contra a Grécia, Temístocles, incapaz de lutar contra sua pátria, cometeu suicídio bebendo sangue de touro, um veneno lendário. Seja qual for a verdade, seu fim foi o epílogo trágico de uma vida de gênio e paradoxo. O homem que salvou a democracia foi destruído por ela. O maior patriota grego morreu a serviço de seu maior inimigo. As quedas de Pausânias e Temístocles são um conto moral sobre a natureza do poder e da glória. Eles mostram como as mesmas qualidades que levam um homem ao topo, ambição, audácia, autoconfiança, podem também precipitar sua ruína, e servem como um lembrete sombrio de que, na política, a gratidão tem uma memória curta e a inveja uma vida longa. Enquanto a Grécia celebrava suas vitórias e devorava seus heróis, o Império Persa lambia suas feridas
e mergulhava em um tipo diferente de conflito, mais silencioso, mas não menos mortal, o das intrigas palacianas. Xerxes retornou à Pérsia não como um conquistador, mas como um rei humilhado. A aura de invencibilidade que cercava o trono aquemenida havia sido quebrada. A derrota na Grécia foi um golpe não apenas para seu poderio militar, mas para sua própria legitimidade divina. Um rei que desafiava a natureza e era derrotado por um punhado de cidades-estado parecia menos um deus e mais um homem falível. O fracasso da grande campanha parece ter quebrado algo dentro de Xerxes. Ele se retirou da liderança militar e política ativa, entregando-se a outros tipos de ambição. Ele iniciou um vasto programa de construção em Persépolis e Susa, erguendo palácios e salões de audiência de uma magnificência estonteante. Era como se ele tentasse compensar sua derrota militar com a opulência arquitetônica, construindo um legado em pedra para ofuscar seu fracasso no campo de batalha. Mas, enquanto as paredes de seus palácios subiam, as fundações de seu poder ruíam. O rei se tornou cada vez mais isolado, mergulhado nos prazeres e perigos de sua corte. O harém, em particular, tornou-se um ninho de víboras de intrigas, ciúmes e conspirações. A última década de seu reinado foi marcada por um escândalo sórdido que revelou a decadência no coração do império. Xerxes se apaixonou pela esposa de seu irmão, Masistes. Quando ela o rejeitou, o rei tentou contornar o problema, arranjando o casamento de seu próprio filho, Dário, com a filha dela, Artaínthe. Em um ato de depravação, Xerxes então seduziu sua nova nora. A rainha Mestres, esposa de Xerxes, uma mulher de temperamento implacável, descobriu o caso. Mas em vez de culpar a jovem Artaínthe, ela decidiu se vingar da mãe dela, a mulher que Xerxes havia desejado primeiro. Em um banquete real, ela usou um costume persa que permitia ao anfitrião conceder qualquer desejo a um convidado. Ela pediu a Xerxes que lhe entregasse a esposa de Masistes. Preso por seu juramento, o rei cedeu. A Mestres mutilou a mulher inocente de forma horrível, cortando seu nariz, orelhas, lábios e seios, e jogando-a para os cães. O irmão do rei, Masistes, enfurecido, tentou iniciar uma revolta, mas foi interceptado e morto junto com seus filhos. Este episódio sangrento não foi apenas um drama familiar. Foi um sintoma da podridão que se instalara na corte. O poder absoluto não estava mais nas mãos de um monarca focado em governar, mas era disputado em corredores escuros e alcovas perfumadas, através de venenos, favores sexuais e traições. Neste ambiente de paranoia e desconfiança, a conspiração floresceu. O poder real começou a se deslocar do rei para os homens que o cercavam, os eunucos da corte e os comandantes de sua guarda. O homem mais poderoso do império não era mais Xerxes, mas Artabano, o comandante dos imortais e seu principal ministro. Artabano, um homem ambicioso e sem escrúpulos, viu a fraqueza do rei e decidiu tomar o poder para si. Ele se aliou a um eunuco influente, Aspamitris, e juntos eles tramaram o assassinato do grande rei. Na noite de 4 de agosto de 465 a.C., os conspiradores entraram nos aposentos reais. O homem que havia liderado o maior exército da história, que se autodenominava Rei dos Reis, que havia açoitado o mar e movido montanhas, foi assassinado em sua própria cama, apunhalado enquanto dormia. Sua morte foi tão inglória quanto sua derrota na Grécia. Mas o plano de Artabano não era simplesmente tomar o trono, ele era mais sutil. Ele foi ao quarto de Artaxerxes, o terceiro filho de Xerxes, e o acordou. Ele acusou o príncipe herdeiro, Dário, o filho mais velho, de ter assassinado o pai. Artaxerxes, jovem e crédulo, acreditou na mentira.
Acompanhado por Artabano e seus guardas, ele foi aos aposentos de seu irmão e o matou. Com o pai e o irmão mais velho mortos, Artaxerxes subiu ao trono. Mas o verdadeiro poder estava nas mãos de Artabano, que governava como regente. Seu plano era, eventualmente, eliminar Artaxerxes e seus outros irmãos e fundar sua própria dinastia. Por vários meses, Artabano foi o governante de fato do Império Persa, mas ele subestimou o jovem rei. Artaxerxes, avisado por outros nobres leais, descobriu a verdade sobre a morte de seu pai e a manipulação de Artabano. A confrontação foi inevitável. Durante uma audiência na corte, Artabano desembainhou sua espada para atacar o rei. Mas Artaxerxes foi mais rápido. Ele matou Artabano, vingando seu pai e garantindo seu próprio poder. O assassinato de Xerxes e a subsequente luta pelo poder mergulharam o império em um período de caos e guerra civil. O outro irmão de Artaxerxes, Staspes, sátrapa da Báctria, se revoltou, reivindicando o trono para si. Foram necessários 2 anos de combates sangrentos para que Artaxerxes finalmente consolidasse seu poder. A morte de Xerxes nas sombras de seu palácio foi o epílogo irônico de sua guerra contra a Grécia. Ele partiu para conquistar a liberdade dos outros e acabou perdendo a própria vida para a traição dentro de sua casa. O grande projeto imperial, que exigia um monarca forte e centralizador, começou a se desintegrar em disputas internas. O império sobreviveria por mais 1 século e meio, mas a idade de ouro dos grandes conquistadores havia terminado. A guerra não destruiu a Pérsia de fora para dentro, mas acelerou sua decadência interna. O punhal na sombra provou ser mais mortal para o império do que todas as lanças da Grécia. A soberba que levou Xerxes a invadir a Europa foi a mesma que o cegou para os perigos que cresciam em seu próprio quarto. A guerra terminou. Os heróis e os vilões estavam mortos. As cidades queimadas foram reconstruídas. Mas a sombra dos 20 anos de terror se estendeu muito além de sua conclusão formal, projetando-se através dos séculos para moldar o mundo que conhecemos hoje. Este conflito não foi apenas uma série de batalhas. Foi o momento fundador da civilização ocidental, o cadinho no qual muitas de nossas ideias fundamentais sobre política, liberdade e identidade foram forjadas. O legado mais duradouro da guerra foi a criação de uma poderosa dicotomia ideológica: o Ocidente contra o Oriente, a liberdade contra a tirania. Para os gregos, a vitória sobre a Pérsia foi a prova definitiva da superioridade de seu modo de vida. Eles não viram a vitória como um mero triunfo militar, mas como um triunfo moral. Foi a vitória do cidadão-soldado livre sobre o súdito escravo, da polis democrática sobre o império despótico, da razão sobre a força bruta. Essa narrativa, imortalizada por historiadores como Heródoto, tornou-se a pedra angular da identidade ocidental. A imagem do bárbaro persa, opulento, decadente, servil, foi criada como um espelho invertido da imagem idealizada que os gregos tinham de si mesmos, austeros, virtuosos, amantes da liberdade. Essa divisão, embora uma simplificação grosseira de realidades complexas, provou ser incrivelmente resiliente, ecoando através da história nos confrontos entre Roma e os partos, a cristandade e o Islã, e até mesmo na retórica da Guerra Fria. O conceito de democracia como valor supremo, algo pelo qual vale a pena lutar e morrer, foi cimentado por esta guerra. A democracia ateniense, que era um experimento jovem e frágil antes da invasão, emergiu do conflito com um prestígio imenso. A vitória parecia justificar o sistema. O período que se seguiu, a chamada Idade de Péricles, viu um florescimento cultural sem precedentes. A filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles, as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, a arquitetura do Partenon,
Tudo isso foi construído sobre as fundações da vitória militar e financiado pelo tributo do Império Ateniense. Ésquilo, que lutou em Maratona e possivelmente em Salamina, dramatizou a guerra em sua peça Os Persas, a mais antiga tragédia sobrevivente, que notavelmente retrata a derrota do ponto de vista persa, com uma empatia que revela a profundidade do pensamento grego. A guerra deu aos gregos um senso de propósito, uma história épica que definiu quem eles eram. No entanto, este legado glorioso tinha um lado sombrio. A mesma guerra que deu à luz o ideal de liberdade também gerou o mecanismo para sua supressão, o imperialismo ateniense. A Liga de Delos, criada para proteger a liberdade grega, tornou-se um império que a esmagava. Atenas, a campeã da democracia, tornou-se uma tirana para seus aliados. Essa contradição levou inevitavelmente ao próximo grande conflito, a Guerra do Peloponeso, uma guerra civil devastadora que opôs Atenas e seu império a Esparta e sua aliança. Tucídides, o grande historiador desse conflito, argumentou que a verdadeira causa da guerra foi o crescimento do poder ateniense e o medo que isso inspirou em Esparta, um poder nascido diretamente da vitória sobre a Pérsia. A história se fechou em um círculo vicioso. A luta contra um império estrangeiro ensinou aos gregos as ferramentas e a justificativa para construir seu próprio. Eles haviam derrotado a Pérsia, mas o espírito persa, de dominação e soberba, havia se infiltrado em sua própria alma. A guerra de Xerxes contra a Grécia não teve vencedores absolutos, apenas diferentes graus de perda. A Pérsia perdeu seu ímpeto expansionista e iniciou um longo e lento declínio. A Grécia ganhou sua liberdade e um momento de glória inigualável, mas perdeu sua unidade e, eventualmente, sua própria liberdade, consumida em guerras internas. A maldição deste conflito, portanto, não reside na crueldade das batalhas, mas na lição ambígua que ele deixou para a posteridade. Ele nos ensinou que a liberdade é preciosa e deve ser defendida a qualquer custo, mas também nos mostrou que a vitória pode ser mais perigosa do que a derrota, que o poder corrompe e que o nacionalismo que une um povo contra um inimigo externo pode se transformar no imperialismo que o leva a oprimir outros. 2.500 anos depois, o eco de Termópilas e Salamina ainda ressoa em nossos debates sobre intervenção, soberania e o choque de civilizações. A longa sombra daquela guerra antiga ainda se estende sobre nós, lembrando-nos que o conflito entre a ordem imposta e a liberdade caótica não é uma questão resolvida do passado, mas o dilema eterno da condição humana. Esta guerra ensinou ao mundo que a liberdade às vezes precisa ser defendida com força, mas também mostrou que o vencedor corre o risco de se tornar o tirano contra o qual lutou. 2.500 anos depois, essa lição é mais relevante do que nunca. Diga-nos, o que você acha que é mais perigoso para uma civilização? Uma ameaça externa capaz de destruí-la? Ou a soberba interna nascida da vitória? Escreva sua resposta nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós.